Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei aqui um corte do programa Tá Na Área, falando aqui do Paquetá, né? Negociações com o Flamengo. E vamos ver o que eles vão falar. Será que o Paquetá tá mais próximo de chegar ao Mengão ou não? Vamos ver o que eles vão falar aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao programa Tá Na Área, canal Sport TV, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Campeonato Carioca, temos o Flamengo em campo também no final de semana e é outro que está movimentando a janela de transferências internacionais, está movimentando a Premier League. Só falamos de Premier League nas transferências do futebol carioca, né? Falamos de Arias, falamos de Ryan mais cedo, possibilidade de Barnemouth, e tem a possibilidade do Paquetá retornar ao Flamengo. Paquetá hoje que joga no West Ham, e há essa negociação entre os clubes para, quem sabe, uma transferência do Paquetá aqui de volta para o futebol brasileiro, para o rubro-negro. Thiago Lima está na área com a gente, nosso Noelzinho, para trazer atualizações dessa história. Noel, o que temos nessa sexta-feira em relação a essa negociação? A gente já sabe, há acordo do Paquetá com o Flamengo. Falta combinar com a West Ham, né? Boa noite, amigo. É isso. Boa noite, Camila, Rafa, Coutinho, Raed, todo mundo que está na área aqui com a gente. Falta combinar com os russos na frase, mas nos ingleses no caso, né? Mas assim, torcedores, calma, né? A expectativa, havia até uma expectativa de um desfecho nessa sexta-feira, mas ela não se confirmou. E na verdade foi até um dia de pouca coração. Houve só mais um contato rotineiro assim, do José Boto com dirigentes do West Ham, mas assim, sem a participação do Paquetá ou do staff do Paquetá. E essas reuniões são constantes, né? E as conversas caminharam bem ao longo dessa semana. Falta acertar, assim, basicamente duas coisas. O Flamengo montar a operação com a proposta ali, né? Formalizar a proposta na casa dos 40 milhões de euros, o total, né, da proposta, e até formalizar também plano de pagamento. Ele tem que montar essa operação, colocar tudo em papel e apresentar. O Flamengo até agora não formalizou uma proposta, vem só conversando, falando de valores, mas está tudo, por enquanto, no campo verbal. E falta também, até tão importante quanto esse acordo financeiro, decidir o momento da liberação do Paquetá, né? Porque o West Ham falou assim, ok, eu topo vender, mas desde que o Flamengo empreste o Paquetá aqui para a gente terminar a temporada, terminar a Premier League, que vai até dia 24 de maio. Só que é um modelo que não agrada ao Flamengo, obviamente. O Flamengo está tentando, nessas reuniões rotineiras, flexibilizar também isso. Mas é fato que o Paquetá quer muito vir para o Flamengo, ele já deixou isso claro para os dirigentes do West Ham, para o técnico do West Ham, e ele não pretende nem mais atuar, né, com a camisa do West Ham lá. Ele está se recuperando de um probleminha nas costas, mas não vem treinando, ele deve inclusive ficar fora mais uma vez amanhã, né? O West Ham enfrenta o Tottenham, jogo importante lá, mas assim, é jogo de xadrez, é passo a passo, mas pode ter um final feliz a qualquer momento. A gente tem até a entrevista do técnico, o Nuno Espírito Santo Cardoso, o português técnico do West Ham. Ele falou... Não é nome de rua? Sobre a saída, provável saída do Paquetá, essa negociação com o Flamengo. E nós temos as palavras aí do técnico do West Ham. I think it's a situation that we have to solve. All of us at the club have to solve. We always want our best players to be involved, and Lucas is one of our best players, so let's try to solve the situation. And look, my job is to prepare the team, and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. My job is to try and take the best out of all of them. É o pai dele, a Rua do Momo. Estamos aqui rindo. Tem que trazer os bastidores, porque a gente continua rindo. Falei Nuno Espírito Santo Cardoso, não, isso é uma rua aqui no Rio de Janeiro. Nuno Espírito Tijuca. Santo. Então, não é em homenagem ao avô do Nuno Espírito Santo, técnico do West. Eu falei aqui o nome do bar da rua. Não, mas tudo bem, não tinha como não dividir com o nosso telespectador neste momento aqui do Tá Na Área, do Nuno Espírito Santo. Até porque quem é do Rio de Janeiro e tijucano deve ter falado, então é por causa dele, será? Da família dele? Não tem o Cardoso aqui, falar uma pegadinha, não temos Cardoso no nome do nome do Nuno Espírito Santo. Agora, certamente, né, Noel, é uma situação, né, uma indefinição que para um clube que não é o Wolverhampton, que a gente falou há pouco, não é o Lanterna, mas está na zona de rebaixamento e com dificuldades para sair, para tentar se recuperar na Premier League, como ele disse, um dos melhores jogadores. É difícil também para o West Ham demorar a tomar essa decisão, a chegar a um acordo ou não com o Flamengo, porque enquanto isso o Paquetá
vai jogar, não temos informação de que ele deva ser poupado ou afastado, né, durante a negociação, mas com a cabeça em outro lugar, né? Sim, é complicado. Até o jogador, né? O jogador mesmo já manifestou a pessoas próximas que já está com a cabeça no Flamengo, que ele quer muito ir, que ele não está com a cabeça para jogar, ele não pretende jogar mais pelo West Ham, nem fazer um jogo de despedida, se fosse o caso, né? Não está com essa cabeça, mas assim, é difícil também o West Ham abrir mão do seu melhor jogador, como você disse, num momento delicado, brigando contra o rebaixamento do West Ham, está numa situação bem delicada mesmo ali no campeonato inglês, na Premier League, que vai até o dia 24 de maio, lembrando, ainda tem jogo pela frente, eles ainda têm chance de escapar, mas assim, para o Flamengo não vale a pena esse modelo, o jogador corre o risco de se lesionar lá também, nesse período, vai que o Flamengo compra, reempresta, ele pode se lesionar, tem várias questões envolvidas, né, nesse processo. Mas assim, o Flamengo já recebeu, nos bastidores, o Flamengo já recebeu uma informação de que o West Ham já está olhando o mercado para contratar um substituto, né? O que aí seria um bom sinal para o Flamengo. Da mesma forma que o West Ham falou assim, eu aceito vender com essas condições, e embora o Flamengo não concorde com esse modelo, o Flamengo também enxergou como um sinal positivo de que o lado financeiro já está sendo superado, está perto, eles já estão próximos de um acordo. Então, assim, é uma negociação que deve fechar ali em volta de 40 milhões de euros mesmo, no total, entre bônus e parte fixa, mas tem toda essa questão de quando o Paquetá viria para o Flamengo. Já falamos sobre isso, né, ao longo dessa semana. Essa é uma diferença importante para o rubro-negro, porque a gente está falando de um calendário que começa muito cedo, o Campeonato Brasileiro já agora, um jogador do nível do Paquetá, mas como trouxe o Noel, uma negociação boa para o Flamengo. Claro que o ideal seria agora, mas já ter uma sinalização de uma possível negociação no meio da temporada, se não for agora, algum acordo com o West Ham, mas ele vira o Flamengo nessa temporada, já é uma grande notícia para o Flamengo, pensando na qualidade do Paquetá e, claro, no interesse dele também disputar o Mundial desse ano, ganhar mais sequência na seleção. Né? Ainda naquela seara que a gente falava, diante da proposta ao clube ter um contato com o jogador, está explícito que o Paquetá quer vir jogar no Flamengo. Isso é uma coisa explícita, o pedido dele ao clube, mas tem uma multa de 40 milhões no meio do caminho, né? Tem um valor ali que é bem salgado, bem alto. Obviamente, o Flamengo ele tem um potencial muito grande financeiramente. Para ter feito esse movimento, ele sabe o que ele pode fazer, pelo menos foi o que pautou o clube nos últimos anos, mas está tentando talvez a melhor maneira para isso. Talvez pensar no meio do ano, onde se falou possa cair, não é absurdo pensar nisso. Mas é claro que o torcedor e o próprio jogador querem que esse reencontro aconteça de cara. E aí, é um cara muito diferente. Sim. Pensando em futebol brasileiro, América do Sul, dá para imaginar um meio-campo com o Lucas Paquetá e Arrascaeta. Ainda com o Jorginho, podendo ter Pulgar, enfim. Uma linha de frente com Pedro, com Samuel Lino, enfim. Cara, é muita qualidade. O Flamengo pode ter Bruno Henrique, né? E além do mais, é muito identificado com o clube, né? Uhum. Paquetá é um jogador, certamente, dos últimos 10 anos, jogadores revelados pelo clube, é um dos mais queridos pela torcida do Flamengo. Pelo jeito que ele joga, pela forma como ele se comporta, irreverente, torcedor, em média, do Flamengo se identifica demais com isso. Pela identificação que ele mostra com o clube, né? Sim. Sempre falando da torcida. Sim. Os melhores momentos da carreira dele, em vários momentos ele postava foto vendo o jogo do Flamengo com a camisa do Flamengo, ele e o Vinícius na seleção. Isso que eu ia falar, recentemente ele e o Vinícius fazem muito isso, né? Nas férias acabam assistindo o jogo do Flamengo, estão sempre por perto, estão no Maracanã. E eu acho que o Paquetá passou por um momento muito turbulento, né, na última temporada, por conta das investigações por onde o nome dele estava passando, a questão, né, das apostas. Então, ele ficou fora da seleção por conta disso. Foram momentos ali muito turbulentos até que ele conseguiu ser inocentado. E aí, agora, esse voltar para casa, fervendo, né, que foi até a nossa tarja, né, ele querendo voltar para casa, isso fervendo em ano de Copa do Mundo, eu acho que essa vontade dele de já estar assim, não sou estou mais aqui não, já estou com a cabeça lá e tal. Mas sim, tem um contrato vigente, tem coisas muito maiores. E aí, assim, essas coisas muito maiores, quando o jogador é transferido, são coisas ótimas. São valores altíssimos e que voltam para o jogador. Só que num momento como esse, o West Ham mal,
Tem um clube precisando sair da zona de rebaixamento, né? Contando com ele. Contando com ele. E aí, tem a possibilidade de voltar para casa em ano de Copa e tudo que isso traz, né? O abraço da torcida, num elenco como o Flamengo, como está estruturado para defender os títulos que conquistou esse ano. Então, assim, é muita coisa, né? Tá fervendo aqui. Só que 40 milhões, assim, é muito dinheiro. O Flamengo já foi pro mercado mostrando que não estava para brincadeira, né? Fazendo propósito e dizendo, se a gente quiser, a gente vai buscar. Né? Esse foi o recado quando o Flamengo tenta o Matheus Pereira. Não, o Matheus Pereira não, o Caio Jorge, né? Oferecendo valores altíssimos. Mas não pagou os 50 milhões, né? Não pagou. Mas assim, vai pro mercado com esse olhar, claro. Né? De se quiser, leva. E aí, muito provavelmente, assim, essa conversa ainda vai render, acho que, mais um tempo de trabalho aí pro Noel, para toda a nossa equipe que cobre o Flamengo. Tem uma notícia também essa de hoje, né, Noel, em relação a uniforme novo para o Flamengo estrear já na temporada nesse final de semana? Isso, uniforme novo, mas ainda não nesse final de semana. A expectativa de estreia na quarta-feira contra o Vasco, no clássico contra o Vasco quarta-feira. Até porque amanhã o Flamengo enfrenta o Volta Redonda ainda com o time sub-20, né? Ainda com os garotos que não venceram, né? Nas 2 primeiras rodadas, foi um empate e uma derrota. E aí na quarta-feira contra o Vasco, o planejamento já inclui a utilização de alguns jogadores do elenco profissional. A gente ainda não deve ver o time principal do Felipe Luiz em campo contra o Vasco, mas já vai começar a ver alguns jogadores ali, quem tiver melhor fisicamente, né, quem se reapresentou. Lembrando que o Flamengo foi o último clube a se reapresentar, né, das férias, porque disputou o Intercontinental. O Flamengo só se reapresentou essa semana, então tem uma semana de pré-temporada. Então a expectativa de ter jogadores desse time principal já na quarta-feira e aí sim estrear essa roupa nova. Perfeito, Noel. Obrigada, Thiago Lima, então, pelas informações do Flamengo aqui com a gente no Tá Na Área. Joga amanhã ainda, como disse o Noel, com a equipe sub-20 no Campeonato Carioca, o Flamengo contra o Volta Redonda. A gente faz o último intervalo. Bom, tá aí, né, pessoal? As negociações estão em andamento, né? E vamos ver qual vai ser esse desfecho final, né? Eu acredito que tá mais perto para fechar do que não, né? E você? O que você acha? Você acha que o Paquetá tá mais próximo de vestir o manto? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.